slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. O mundo dos submarinos é um misterioso, com muitos dos segredos mais bem guardados das marinhas de hoje concentrados nos braços submarinos de seus vários serviços. Na primeira metade do século XX, o submarino e seus usos eram ainda mais basicamente um mistério, porque era uma tecnologia totalmente nova. Ninguém conhecia suas reais capacidades. Embora a Primeira Guerra Mundial tenha estabelecido alguns dos parâmetros básicos de desempenho, uso e contramedidas de submarinos, entrando na Segunda Guerra Mundial, havia três grandes classes comuns de submarinos. Os menores submarinos costeiros ou comerciais de várias centenas de toneladas de deslocamento, os submarinos oceânicos que variavam de altas centenas a pouco mais de 1.000 toneladas de deslocamento, e alguns remanescentes de tentativas de chamados submarinos de frota que eram ainda maiores. Às vezes, essas duas últimas categorias são conflitadas, mas para nossos propósitos estou dividindo os maiores submarinos projetados para operações independentes, como a classe T ou os U-Boats do tipo 7 ou tipo 9, daqueles como o Argonauta e o Surcouf francês, que foram projetados com outros papéis em mente, como suporte direto à frota ou comércio de superfície baseado em incursões. Mas enquanto a tendência para enormes submarinos cruzadores havia sido limitada por tratado, e também, para ser honesto, em parte pela praticidade na outra extremidade do espectro, mini-submarinos ou submarinos anões, ainda havia muito trabalho sendo feito. Trabalhos muito iniciais foram feitos na Primeira Guerra Mundial nesse campo, particularmente pelos italianos, que tiveram um sucesso significativo perto do final da guerra ao afundar o navio de guerra Viribus Unitis no porto usando uma forma inicial do chamado torpedo tripulado. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, não surpreendentemente foram os italianos que lideraram o desenvolvimento de pequenas embarcações de ataque subaquáticas. Das 5 principais marinhas na guerra, 4 desenvolveriam submarinos anões e torpedos tripulados em diferentes etapas do conflito. A Marinha dos Estados Unidos da América não desenvolveu este campo durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente devido ao alcance limitado dessas embarcações em contraste com as vastas distâncias que precisavam percorrer para encontrar inimigos, tendo já derrotado o México no início do século XX, e os casacos vermelhos dos Mounties possivelmente causaram um leve transtorno de estresse pós-traumático institucional e desejo de defender a Casa Branca. Voltando às nossas aventuras subaquáticas al dente, retomando um tema de suas conquistas na Primeira Guerra Mundial, em meados da década de 1930, a Marinha Italiana desenvolveu o torpedo de baixa velocidade, também conhecido como maiale ou porco, nome derivado do fato de que as primeiras versões de teste eram bastante teimosas em sua recusa em fazer o que os operadores queriam. O dispositivo parecia, e até certo ponto era, um torpedo com um arranjo de montaria em tandem preso em cima dele com um par de escudos para melhorar a hidrodinâmica e evitar que os pilotos fossem arrastados enquanto a coisa estava em andamento. No entanto, uma embarcação tão pequena tinha uma margem muito pequena de flutuabilidade neutra e tendia a subir ou mergulhar de maneira bastante incontrolável, mais frequentemente mergulhando diretamente nas profundezas. Felizmente para os pilotos, a fuga era muito fácil. Você soltava, pois os pilotos já usavam equipamento de mergulho subaquático. A ponta do dispositivo continha a ogiva para fácil transporte, mas essa não era uma arma suicida. A ideia era se aproximar do alvo com o motor, sair, abrir a frente e remover a carga ou cargas, acionar o temporizador e sair de lá, já que uma única carga de 300 kg ou duas cargas individuais de 150 kg poderiam ser usadas. Em um cenário ideal, a fuga seria tão invisível quanto a aproximação. Então, algum tempo depois, até 2 horas e meia, dependendo de como você ajustou o temporizador, as cargas explodiriam e o alvo afundaria.
Alicates de corte e outros equipamentos úteis eram transportados em uma pequena caixa de ferramentas, permitindo que os mergulhadores lidassem com redes anti-torpedo e defesas estáticas similares. Hidroplanos e leme foram instalados para a direção, e muita reflexão foi feita sobre como levar essas coisas para a área-alvo. Foram desenvolvidos recipientes pressurizados especiais que podiam ser acoplados a um submarino maior, permitindo aos operadores embarcarem sua embarcação e partir sem que o submarino principal precisasse emergir. A única desvantagem era que, como o sistema de orientação era puramente o olho humano de primeira linha, eles tinham que permanecer relativamente perto da superfície, a menos que o dia fosse especialmente brilhante e a água especialmente clara, mas em qualquer cenário, essas pequenas embarcações subaquáticas corriam um alto risco de serem avistadas, especialmente do ar. No entanto, apesar de algumas falhas iniciais em dezembro de 1941, o submarino italiano Skier dirigiu-se para a base da frota mediterrânea britânica em Alexandria, carregando 3 dos chamados porcos, liberando-os a pouco mais de 1 milha do porto. Uma densa rede anti-submarino bloqueava o caminho, muito grossa para seus cortadores de arame. Empreendedores esperaram uma esquadra de destroyers britânicos passar, abrindo a barreira. Os mergulhadores italianos então aproveitaram a mesma passagem. Assim, dentro da ancoragem britânica, eles se dirigiram para os navios aliados, colocando suas cargas sob o Her Majesty's Ship Queen Elizabeth e seu navio irmão Her Majesty's Ship Valiant, os 2 encouraçados mais modernos da Marinha Real da Primeira Guerra Mundial, além de um petroleiro que reabastecia vários destroyers. Certamente não foi uma tarefa fácil, mas 2 das tripulações conseguiram fixar suas cargas, abandonar suas embarcações e escapar para a costa. A tripulação que trabalhava no Valiant teve um pouco mais de problemas e foi forçada assim a emergir, onde foram prontamente avistados e então capturados. Eles se recusaram a responder qualquer pergunta sobre o que estavam fazendo e, por isso, foram trancados em um compartimento no fundo do Valiant. Com cerca de 1/4 de hora restante no temporizador, eles de repente se tornaram bastante entusiasmados em dizer ao capitão do navio que estava prestes a haver uma explosão sob o navio. No entanto, eles ainda não estavam dispostos a arruinar sua missão. Então se recusaram a dar detalhes sobre o que estava prestes a acontecer e foram trancados novamente. As 3 cargas detonaram, afundando o petroleiro, danificando gravemente o Her Majesty's Ship Jervis, o destroyer de abastecimento mais próximo, e colocando o Valiant e a Rainha Elizabeth no fundo. As outras 2 equipes saíram de Alexandria, mas foram avistadas e capturadas dias depois, ainda no Egito. Isso foi um sucesso potencialmente decisivo para os italianos. Um submarino alemão havia afundado o Her Majesty's Ship Barham algumas semanas antes, e a perda do Queen Elizabeth e Valiant deu à marinha italiana superioridade incontestável no mar. Ciente disso, a Marinha Real recorreu a uma jogada arriscada. Felizmente para eles, o porto era apenas alguns pés mais profundo que o calado do navio de guerra onde estavam ancorados, e os navios se acomodaram na vertical. Com as tripulações sob custódia, os italianos desconheciam seu sucesso, exceto por reconhecimento aéreo. Os britânicos decidiram manter as aparências com a tripulação, realizando suas rotinas diárias no convés, enquanto um trabalho furioso era feito abaixo dos convéses para bombear e consertar os navios. A pequena mudança na profundidade fez com que apenas uma inspeção minuciosa revelasse que os navios de guerra navegavam suspeitosamente fundo na água. Isso foi suficiente para deixar os italianos mais cautelosos do que o necessário durante o primeiro semestre de 1942, enquanto os navios eram silenciosamente rebocados para reparo e reforma. Contudo, o trabalho desses navios prosseguiu. Eles acharam um navio mercante desativado em um porto espanhol a aproximadamente 1 quilômetro de Gibraltar e montaram uma oficina no casco, fazendo uma escotilha subaquática para os porcos entrarem e saírem sem precisar emergir. Os mergulhadores italianos então passaram a explodir repetidamente navios mercantes no porto de Gibraltar, marcando esses alvos como muito mais fáceis em comparação à Força H devido à segurança significativamente mais fraca em torno da âncora mercantil. Os britânicos nunca realmente descobririam durante a guerra por que seus navios estavam explodindo aleatoriamente, muito menos de onde os atacantes estavam realmente vindo. Após a rendição da Itália, em 1943, vários de seus especialistas subaquáticos colaboraram com os aliados, ajudando-os a aprimorar suas próprias ideias, tema que abordaremos posteriormente.
Havia outras duas principais incursões em submarinos anões pela Marinha Italiana, os mini-submarinos K e CB, sendo construídos 4 do primeiro e 21 do último. A classe CA era formada por embarcações de defesa costeira e portuária para 2 homens, armadas com um par de torpedos leves utilizadas pelos Estados Unidos da América durante a guerra. Surgiu a ideia de colocar um na traseira de um submarino muito maior, levá-lo através do Atlântico e atacar o porto de Nova York. As razões para usar isso em vez de um dos porcos eram 3. O mini-submarino poderia viajar mais rápido e por mais tempo, o que seria necessário operando nas correntes mais poderosas da costa americana. A distância do lançamento ao alvo seria maior, o que tornava o alcance adicional do mini-submarino necessário. E, finalmente, as águas ao redor de Nova York são realmente muito frias, especialmente em comparação com o Mediterrâneo e, embora os trajes de mergulho tivessem sido inventados e estivessem em uso. Ninguém especialmente queria passar horas e horas em um traje sem aquecimento no meio do Hudson e depois tentar realizar algum tipo de tarefa complexa no final de tudo isso. Os CBs eram versões aprimoradas dos CAs com uma tripulação de 4 homens, mais potência e mais versatilidade em relação à sua carga ofensiva. Alguns destes seriam usados no Mar Negro contra as forças soviéticas na área. Perdeu uma unidade em uma acirrada campanha de submarinos costeiros, sendo transferidos para a Marinha Romena após a saída da Itália da guerra. Do ponto de vista do eixo, e com 4 desses sendo eventualmente capturados e incorporados ao serviço soviético, depois que eles invadiram o teatro operacional. No Mediterrâneo, operações iniciais como os menores caçadores assassinos do mundo não deu muito certo. E com os italianos, como dissemos, deixando o eixo em 1943, vários foram então usados no serviço aliado em missões de patrulha e forças especiais, com vários sendo perdidos no porto e em serviço para ataques aéreos de ambos os lados. O planejado ataque ao porto de Nova York, que mencionamos antes, acabou sendo cancelado, pois o submarino que estava sendo equipado para transportar o submarino foi afundado em linha de dever antes que a missão pudesse ser autorizada. As altas taxas de perda mostraram os perigos de usar pequenos submarinos em ambientes operacionais ativos, onde aeronaves e navios projetados para caçar seus primos muito maiores estavam ativos. A próxima marinha que consideraremos que fez uso de mini-submarinos foi o Japão, e eles fizeram as coisas de maneira oposta aos italianos, começando com mini-submarinos e depois passando para, no caso deles, literalmente torpedos tripulados. Para os japoneses, com uma extensão muito maior do Pacífico a considerar, bem como numerosos portos inimigos, unidades menores como os porcos não eram consideradas viáveis. Em vez disso, eram necessários mini-submarinos completos. Isso começou bem antes da guerra com o chamado submarino do tipo Alvo A, ou Kohayoteki Kogata, com cada embarcação simplesmente sendo designada como um barco associado ao navio-mãe ao qual estava acoplado, em vez de receber seu próprio nome. O objetivo da designação de alvo era para que a Marinha Imperial Japonesa pudesse afirmar que as embarcações eram apenas pequenas unidades de reboque para a prática de batalha, em vez de sistemas de armas reais caso fossem descobertas. Os primeiros modelos não tinham torre de comando, o que os deixava propensos a rolar e fazer movimentos de parafusos submersos devido ao formato do casco. Rapidamente, torres de comando foram adicionadas na produção, proporcionando mais estabilidade e melhor visibilidade para a tripulação. Como muitos navios da Marinha Imperial Japonesa, a abordagem de queimar tudo no final da guerra para que ninguém descobrisse seus segredos significa que não sabemos tanto sobre essas embarcações quanto sobre outros submarinos pequenos, com muitas informações obtidas de onde foram encontrados ou observados em operação. Esses submarinos carregavam 2 pequenos torpedos como armamento ofensivo, com sua primeira implantação operacional na Segunda Guerra Mundial, sendo o uso de 5 dessas embarcações durante o ataque a Pearl Harbor. Desses, o número 19 encalhou e foi capturado. O número 18 foi atingido por cargas de profundidade avariado e deixado para trás, enquanto o número 20 foi detectado pelo United States Shipyard e se tornou o primeiro navio japonês a ser afundado pelas forças americanas. Durante o curso da Segunda Guerra Mundial, embora o United States Ship Enterprise ainda possa reivindicar a primeira baixa da guerra, já que este incidente ocorreu antes da declaração formal de guerra pelos Estados Unidos da América, números 16 e 22 conseguiu entrar no porto.
com o número 22 disparando seus torpedos em alvos da Marinha dos Estados Unidos da América, mas errando e atingindo um cais e a costa. Um de seus alvos, o destroyer United States Ship Monaghan, não gostou disso e prontamente afundou o número 22 em resposta. O número 16 é o mais interessante dos 5, pois também disparou seus torpedos e há algumas evidências baseadas em interpretações de fotografias tiradas durante o ataque. E a recuperação de um torpedo falho durante o trabalho na Battleship Row, que indica que ele pode ter conseguido torpedear o United States Ship Oklahoma no meio do ataque aéreo japonês. Em maio de 1942, os submarinos número 14, número 24B e número 21 foram enviados para atacar o porto de Sydney. O número 14 ficou preso em uma rede de torpedos e se explodiu. O número 24B foi engajado pelo United States Ship Chicago, disparou seus torpedos e conseguiu errar seus alvos pretendidos, mas conseguiu afundar o navio depósito Her Majesty's Australian Ship Cutapul, bem como doar um torpedo ao corpo aliado, já que o outro torpedo encalhou sem explodir. O número 24B quebrou a tradição dos mini-submarinos da Marinha Imperial Japonesa e escapou apenas para naufragar cerca de 20 milhas depois. O número 21 foi atacado com cargas de profundidade, recuou, voltou novamente e, já que obviamente a definição de insanidade é repetir a mesma coisa várias vezes e esperar que haja uma diferença, conseguiu-se fazer atacado por cargas de profundidade novamente, desta vez afundando. Também em maio de 1942, 2 mini-submarinos foram enviados para o porto de Madagascar. Ambos foram avistados e atacados com cargas de profundidade, mas conseguiram disparar seus torpedos, afundando um petroleiro e danificando o navio de guerra Her Majesty's Ship Ramillies. Nem os submarinos, nem suas tripulações sobreviveriam a esta missão também. Os submarinos Midget foram usados com algum sucesso nas águas de Guadalcanal e das Filipinas, afundando vários navios dos Estados Unidos da América, mas sofrendo perdas significativas. Outro ponto interessante a notar é que tanto o ataque ao porto de Sydney quanto o ataque em Madagascar foram precipitados após relatórios de reconhecimento dos hidroaviões transportados por submarinos da Marinha Imperial Japonesa, então talvez haja alguma viabilidade nesse conceito afinal. Em comparação a outros submarinos anões, eles tinham um desempenho bastante capaz, com uma velocidade submersa impressionante para a época de 19 nós, porém com alcance reduzido. Versões melhoradas, o tipo B e o tipo C, foram construídas com alcance aumentado e outras melhorias de desempenho. Uma variante final e muito maior, mais capaz, tipo D, às vezes chamada de classe Koryu, estava em produção no final da guerra e deveria ser usada mais como um pequeno submarino independente, ao contrário dos tipos anteriores que geralmente eram implantados a partir de maiores navios-mãe. À medida que a guerra piorava para o Japão, eles passaram a desenvolver o Kaiten, um torpedo suicida para combinar com os kamikazes no ar e os barcos suicidas na superfície. Estes começaram como simplesmente um torpedo tipo 93 que havia sido cortado ao meio e tinha uma seção presa no meio para permitir a colocação de um piloto e controles, tudo envolto em um casco um pouco maior. Inicialmente havia uma provisão para os pilotos se ejetarem no último minuto, mas isso foi removido mais tarde devido, entre todas as coisas, a uma aparente falta de uso. Uma diferença significativa em relação ao torpedo original foi a grande redução na velocidade. Isso variaria dependendo do modelo, mas nenhum Kaiten era tão rápido quanto um torpedo normal, com muitos modelos sendo bem mais lentos até mesmo do que os alvos que estavam atacando. Acredite ou não, havia realmente um regime de treinamento completo para armas suicidas e neste curso os aprendizes se aproximariam cada vez mais da operação do objeto real à medida que avançavam no caminho do treinamento. Em alguns casos, um pouco perto demais da coisa real, pois, apesar de não terem ogivas reais a bordo, vários pilotos foram mortos ou gravemente feridos quando conseguiram atingir o navio-alvo de prática, e descobriu-se que colidir com um objeto sólido de aço a 30 nós ou mais sem um cinto de segurança, enquanto confinado em um pequeno compartimento de metal com muitos botões e manoplas salientes, era realmente bastante prejudicial para a saúde. Devido ao seu tamanho maior que um torpedo normal, o Kaiten deveria ser lançado a partir do convés de um submarino, de uma instalação costeira ou de um destroyer ou outro navio de guerra de superfície equipado para tal.
Em um submarino, um tubo de acoplamento possibilitaria ao piloto entrar na embarcação a partir do submarino principal sem precisar emergir. Havia uma série de outras desvantagens além da velocidade reduzida que vinha com o uso dessas armas, apesar de terem orientação humana. Os próprios Kaiten não podiam mergulhar especialmente fundo, mas isso também significava que o submarino que os carregava não podia ir muito fundo até que eles fossem lançados, o que tornava toda a engenhoca um alvo muito mais fácil. Além disso, ao encontrar o alvo, um submarino comum iniciaria imediatamente os procedimentos de ataque. Para um Kaiten, então você tinha que instruir o piloto, carregar os tanques de ar do Kaiten, ventilar o compartimento do piloto, colocar o piloto a bordo e, finalmente, lançar. Agora, deve-se dizer neste ponto que é fácil descartar esses esforços como suicídio louco pelos japoneses, mas deve-se lembrar que os jovens envolvidos e seus companheiros de navio que deixaram para trás sabiam exatamente o que estavam fazendo e eram humanos como eu e você e, portanto, independentemente de acertarem ou não seus alvos, esse tipo de guerra deixaria cicatrizes psicológicas viscerais naqueles que tiveram que testemunhar e participar do envio de seus amigos para uma morte certa. Dito isso, foram produzidos vários tipos diferentes de quitina, com 4 tipos principais notados nas avaliações pós-guerra. O tipo 1 era o mais próximo do torpedo original, tipo 93, exceto com a ogiva triplicada em tamanho para garantir quase que certamente uma morte com um único disparo, independentemente do alvo. Era capaz de atingir cerca de 30 nós em velocidade máxima e, como todos os Kaiten, teria que emergir nos últimos momentos de um ataque para fazer as correções de curso necessárias. Uma série de falhas, incluindo vazamentos na seção do operador e no compartimento do motor, significaria que a produção pararia em torno de 300 unidades, embora essa produção superasse o desenvolvimento de vários outros tipos. O tipo 2 foi uma mudança em relação ao design anterior, tornando-se mais um mini-submarino independente do que um torpedo adaptado. A usina foi alterada para dar uma velocidade total de 40 nós, o que parece ótimo até você olhar para os requisitos de combustível e perceber que incluía materiais como peróxido de hidrogênio, hidrato de hidrazina e cianeto de potássio cuproso. Materiais para os quais o melhor equipamento de segurança geralmente é considerado um bom par de tênis de corrida quando trazidos para perto um do outro. Por outro lado, era capaz de mergulhar mais fundo e era muito mais estável quando definido em curso sem qualquer entrada humana, o que provavelmente era bom, dado que as chances do piloto ser dissolvido dependiam inteiramente de se o trabalhador responsável por alinhar o tanque de peróxido, que ficava bem atrás do assento do piloto, era tão bom em seu trabalho quanto deveria ser, e foi fornecido com todos os materiais certos para isolar o tanque em 1944, 45 Japão. Como era de se esperar, este e vários outros problemas com a usina levaram à descontinuação do tipo 2 bem antes do tipo 1. O tipo 4 era um tipo 2 que trocou a mistura de combustível bastante interessante pela mesma mistura de querosene e oxigênio do tipo 1, mas problemas significativos com motores vazando combustível de oxigênio e a resultante baixa velocidade e combustibilidade um tanto aumentada do interior significava que este tipo também seria cancelado novamente enquanto o tipo 1 ainda estava em produção. O último tipo que tem a ver qualquer forma de nível de produção significativo foi o tipo 10. Este usou o torpedo elétrico tipo 92 como base e era muito menor que o tipo 1, então a ogiva era apenas 1/5 do tamanho. Projetado para operações costeiras e lançado de instalações terrestres, ele tinha apenas uma escotilha superior, sendo simples de construir, operar e manter. No entanto, vazamentos de água por selos ruins e má qualidade de construção foram problemas. Apesar de centenas terem sido encomendadas, a guerra terminou antes de qualquer implantação. A velocidade máxima era de apenas 7 nós, sendo usada principalmente como unidade de ataque furtivo noturno contra frotas anfíbias estacionárias, ao invés de embarcação de ataque em mar aberto, como os outros Kaitens. Exatamente quão efetivas essas unidades eram depende de quem você acredita. A Marinha dos Estados Unidos da América estima oficialmente que 3 navios foram afundados por ataques Kaiten. Os registros do Império Japonês indicam sucessos adicionais de Kaitens, além dos creditados pelos Estados Unidos da América a minas ou causas desconhecidas.
Houve casos de detonações ouvidas pelas tripulações das naves-mãe, mas os registros da Marinha dos Estados Unidos da América confirmam que o navio na área não foi atingido, sugerindo que a detonação foi resultado do dispositivo de autodestruição do Kaiten. E sim, para uma arma suicida, eles também tinham um dispositivo de autodestruição. Por último, havia o submarino anão Karyu, projetado praticamente inteiramente para defender as ilhas de origem japonesas. Ele combinava 2 torpedos com uma carga explosiva para uma missão suicida final, com uma velocidade máxima relativamente baixa de 7 a 10 nós, dependendo se você estava na superfície ou submerso. Muito como o tipo da Skytime, no entanto, ele não foi concluído a tempo para quaisquer operações ativas conhecidas e teria que ser usado em missões de ataque furtivo. Passamos para os britânicos. Embora houvesse alguns conceitos em andamento no início da guerra, foi o ataque bem-sucedido a Alexandria que galvanizou os esforços de desenvolvimento e forneceu uma série de inspirações para designs bem-sucedidos. No serviço britânico haveria 2 linhas distintas de desenvolvimento, embarcações para operações defensivas diretas e embarcações especificamente projetadas para operações de forças especiais. O primeiro a sair do bloco de partida na primeira parte dessas 2 categorias foi o Chariot, um torpedo tripulado cujo desenvolvimento começou no início de 1942 e que, sem surpresa, se assemelhava muito aos porcos italianos. O Chariot Mark I era simples, com 3,5 nós em boas condições. As configurações do velocímetro de lento, médio e total eram ambiciosas, com rastejar, passear e caminhar sendo possivelmente mais precisas. Diferente dos porcos, a cabeça de guerra tinha uma única variante, um dispositivo Torpex de 600 libras, peso similar à carga italiana maior, porém mais potente devido ao Torpex, no lugar de explosivos antigos. O Chariot Mark, mais rápido, disponível desde o início de 1944, carregava o dobro de explosivo, podia atingir 4,5 nós e tinha uma carenagem que envolvia a tripulação, com 2 aberturas permitindo que colocassem suas cabeças para fora para observação ou se esconderem ao passar por obstáculos perigosos. O uso operacional era muito similar ao de seus equivalentes italianos, com a cabeça de guerra ajustada em um temporizador. A ideia era pilotar o carro de volta para o submarino-mãe ou abandoná-lo e escapar a pé, dependendo do ambiente operacional. Com o Reino Unido na guerra até o fim, os carros tiveram mais chances de uso operacional. A primeira tentativa envolveu transportar um casal em um arrastão para a Noruega com a intenção de usá-los contra o Tirpitz, mas ambas as unidades foram perdidas em mau tempo enquanto estavam sendo rebocadas. Isso fez com que a Marinha Real adotasse a prática italiana de movê-los por submarino, embora em tubos de container, dos quais as unidades tinham que ser removidas enquanto estavam na superfície antes de serem usadas, e depois simplesmente amarrando-as, não adotando as unidades seladas que os italianos usaram que permitiam o lançamento subaquático. As múltiplas investidas contra a navegação inimiga enfrentaram uma combinação de falhas de equipamento e má sorte, mas também houve eventuais êxitos. No início de 1943, o primeiro grande sucesso foi, ironicamente, contra os próprios italianos, afundando um cruzador e danificando um navio de tropas em Palermo. Sem um programa formal de desenvolvimento de submarinos anões pré-guerra, os britânicos aprendiam na prática e quase todas as missões enfrentavam problemas, geralmente mecânicos, limitando o número de unidades realmente implantáveis. Uma vez que os italianos se juntaram em grande parte ao lado dos aliados, a ajuda de ex-motoristas e desenvolvedores de porcos levou a outro sucesso contra o cruzador italiano Bolanzo, que se temia que pudesse ser apreendido pelos alemães. Enquanto isso, também foram usados para reconhecimento, aproveitando seu pequeno tamanho para se aproximar de praias antes dos desembarques durante ataques aliados às posições italianas, especialmente na Sicília e arredores. O plano inicial era eliminar 2 cruzadores ao perseguirem Belanzo, mas um dos carros alegóricos apresentou vazamento e foi abandonado. O muito melhorado Chariot Mark II foi usado no final de 1944 em um ataque ao porto de Phuket, onde, para variar, nada deu errado e 2 navios foram afundados com sucesso. Em desenvolvimento paralelo estava a Classe 10, um submarino anão maior com alcance operacional substancial, sendo o fator limitante primário mais a tripulação do que o próprio navio.
Devido ao tamanho, precisavam ser rebocados para amor à área operacional com zeladores a bordo antes da troca pela tripulação e partida. Concebidos para serem completamente reutilizáveis, eles deveriam voltar ao submarino para o retorno para casa. Como um submarino a não operacional, ele tinha um sistema completo de propulsão diesel-elétrico usando um motor de ônibus de Londres adaptado. Sua velocidade máxima era lenta na superfície e debaixo d'água era tão lenta que poderia ser ultrapassado por um piloto imprudente de um carrinho Mark I. Eles também possuíam uma eclusa de ar que permitia a entrada e saída de mergulhadores do veículo submerso. Diferentemente de outros submarinos anões, a classe 10 não possuía torpedos, sendo projetada especificamente para atacar navios em portos. Em vez disso, duas enormes cargas explosivas, cada uma contendo uma preocupantemente grande carga de amatol de 2 toneladas em um temporizador, eram transportadas uma de cada lado. Devido ao seu perfil de ataque especializado, eles também foram equipados com dispositivos de deflexão eletromagnética para anular a assinatura do casco, evitando sensores de loop de indução que guardavam muitos portos e reduzindo as chances de acionar uma mina magnética. Eles também carregavam cortadores de rede hidráulicos para atravessar redes anti-torpedo e anti-submarino, mas para operá-los, um mergulhador precisava sair pela eclusa de ar e trabalhar manualmente nas redes, pois não estavam instalados no submarino. A ideia do X-Craft era se esgueirar sob alvos especialmente grandes, implantar as cargas e fugir. Dada a natureza especialista desta missão e os riscos para os 4 tripulantes, foram feitas corridas experimentais com as primeiras embarcações produzidas, com os resultados retroalimentados no layout das embarcações subsequentes. Devido a isso e à velocidade de produção mais lenta em comparação com as bigas, eles não foram implantados operacionalmente até o final de 1943, com a primeira operação visando usar 6 embarcações para incapacitar a pequena frota alemã baseada na Noruega. Como em várias operações britânicas, o início não foi bom. 2 embarcações zarparam para novas aventuras no Mar do Norte. Outra quebrou e teve que abortar a missão, e uma 4ª foi avistada e atacada com sucesso. Isso deixou X-6 e X-7, que conseguiram atravessar as defesas e soltar um total de 8 toneladas de explosivos sob o Tirpitz. A falta de outras embarcações significava que Lützow e Scharnhorst permaneceriam incólumes desta vez. As embarcações foram avistadas e atacadas, forçando a tripulação a abandonar os submarinos e ser capturada. Apesar de o dano não ser suficiente para afundar o navio de guerra alemão, pois os explosivos estavam um pouco longe do casco, causou dano bastante para tirá-lo de ação por um bom tempo, já que, entre outras coisas, o choque das explosões desmontou uma das principais torres. Em 1944, os X-Craft prosseguiram com seus ataques à Noruega, afundando um navio mercante e, após algumas tentativas, um dique seco flutuante. Assim como as bigas, os X-Craft foram usados para reconhecimento principalmente fora das praias, consideradas para os desembarques do 500 e A500. Eles também serviram como faróis de navegação para as praias Sword e Juno, direcionando o transporte e os barcos de desembarque usando sinais visuais, de rádio e sonar em todas as condições climáticas. Para a guerra no Pacífico, embora os X-Craft fossem teoricamente bons, sentiu-se que um barco um pouco maior seria mais adequado para a área e, portanto, a classe XE foi desenvolvida com um pouco mais de espaço, um pouco mais de desempenho e meia dúzia de minas limpet para dar algo para o mergulhador fazer se eles não encontrassem nenhuma rede. Em algo que remete às operações da Sala 40 na Primeira Guerra Mundial, uma das primeiras missões foi cortar cabos, neste caso cabos telefónicos. A ideia era então forçar os comandantes japoneses a fazer transmissões de rádio que, claro, poderiam então ser interceptadas e decodificadas. Usando uma linha de arpão rebocada, o XE-4 conseguiu encontrar ambos os seus cabos-alvo, puxando-os do leito do mar, onde seus mergulhadores prontamente os cortaram, negando aos resistentes japoneses do oeste a capacidade de comunicação segura. O XE-5 mirou em outro cabo e, apesar da baixa visibilidade, conseguiu ter sucesso, fato confirmado somente após a guerra ao verificarem os registros japoneses.
Em agosto de 1945, decidiu-se tentar completar a eliminação dos cruzadores pesados japoneses imperiais, já que quase todos haviam sido afundados ou imobilizados, principalmente pela Marinha dos Estados Unidos da América. Em um esforço para adicionar a Marinha Real a esta folha de pontuação particular, o Her Majesty's Ship She-1 e She-3 para o porto de Singapura, com seus alvos sendo os cruzadores Mayoko e Takao, respectivamente. Graças, em parte, ao usual padrão japonês de guerra anti-submarino, o Xe-3 conseguiu soltar suas cargas e fixar suas minas Limpet antes de se retirar, embora tenha descoberto que o Takao havia ficado parado por tanto tempo que a incrustação no casco tornou impossível para as minas magnéticas Limpet se fixarem através de todas as algas marinhas. Então, o mergulhador pegou uma corda e as amarrou fisicamente. O Xe-1 não conseguiu encontrar Miyoko, mas descobriram que o navio já estava parado por danos de combate. Então adicionaram suas cargas laterais à pilha crescente sob o Takao. Desnecessário dizer que o Takao não iria a lugar algum por conta própria novamente. Além dessas embarcações, o Executivo de Operações Especiais também desenvolveu um trio de suas próprias embarcações, especificamente para, sem surpresa, fins de operações especiais, com diferentes níveis de sucesso. Primeiro foi o submarino Wellman. Você encontrará praticamente qualquer coisa que o sistema operacional embarcado realmente construiu com o prefixo Well. Isso foi trazido até você pelo maravilhosamente nomeado Tenente-Coronel John Dolphin, e de muitas maneiras era algo como uma casa intermediária entre um carro de guerra e um X-Craft. Como você pode ver, era muito semelhante a um carro de guerra, por ser efetivamente um torpedo tripulado com uma ogiva destacável projetada para ser fixada magneticamente ao lado de um navio. Diferente de um carro de guerra, o operador possuía uma torre de comando fechada, dispensando o uso de traje de mergulho. Apesar da produção ter sido ordenada, logo ficou evidente que, embora essa abordagem fosse mais confortável para o operador, a visibilidade limitada das pequenas janelas, a ausência de um periscópio e a incapacidade do operador de lidar com redes anti-submarino por estar preso dentro, significava que as opções da Marinha Real eram consideravelmente mais eficazes quando se tratava de usar carros de guerra e X-Craft em vez disso. Contudo, com alguns construídos antes da ordem de paralisação na produção devido aos problemas citados, testes foram feitos para tentar determinar se havia alguma utilidade para eles. No fim, uma missão foi realizada, um ataque ao dique seco flutuante que o X-Craft destruiria. Essa frase pode indicar o sucesso dessa missão específica. Infelizmente para os Wellmans, a embarcação encontrou uma rede anti-submarino e, com um deles avistado e capturado, as outras 3 embarcações foram forçadas a se autodestruir, com seus operadores se escondendo com a ajuda da resistência norueguesa até que a Marinha Real pudesse vir e buscá-los. Esse fracasso reduziu as embarcações restantes a dispositivos de treinamento básico, com foco principal nas embarcações 10-10I e nos carros de combate da Marinha Real. No entanto, ao ver esses últimos tipos tendo sucesso, o tenente-coronel Dolphin voltou à prancheta com uma nova ideia, o cargueiro de poço. As embarcações 10 eram principalmente para ataque, com reconhecimento e outros usos secundários, já o cargueiro de poço era especificamente para operações secretas, tendo o ataque como função secundária. Ele deveria auxiliar no desembarque, recuperação e abastecimento de agentes e combatentes da resistência em áreas litorâneas, além de ajudar em ações de inteligência e reconhecimento, com uma função secundária, em tese, de posicionar explosivos. O conceito era que a embarcação realizasse missões mais longas, sendo semi-independente. O projeto assemelhava-se a um barco a motor comum, passando muito tempo na superfície, avançando à noite em direção à costa inimiga, submergindo apenas se detectada atividade inimiga. Então ele desembarcaria seus passageiros e ficaria no fundo do mar durante o dia, voltando à superfície na noite seguinte para buscar quem estivesse voltando para casa, e então seguiria para casa ou de volta a uma embarcação-mãe se o alvo estivesse especialmente longe. Vários modelos protótipos foram testados, resultando em revisões significativas no design final, com as especificações finais sendo para 1 milha de alcance operacional normalmente, com mais 1.600 milhas possíveis se tanques de combustível adicionais fossem adicionados e os compartimentos de armazenamento usados para ainda mais combustível.
um máximo de 6 pessoas poderia ser transportado, das quais apenas 2 eram necessárias como tripulação, e a velocidade era relativamente alta para um submarino anão, na superfície, a 7 nós, embora a velocidade subaquática ainda fosse de 3 nós em um bom dia. Unidades de armazenamento especializadas para suprimentos costeiros eram anexadas à traseira do veículo. Mas, no final, as embarcações só estavam prontas quando a guerra na Europa estava quase no fim, e a Alemanha tinha pouca costa restante naquele ponto. Algumas delas foram enviadas para o Pacífico, mas ainda estavam em testes quando essa parte da guerra terminou. Finalmente veio a canoa submersível motorizada e sim, considere essa imagem com toda a hilaridade que isso implica, só na Grã-Bretanha, bem de qualquer forma. Esta embarcação da Operação Especial Executiva, na verdade, não recebeu a denominação de BEM. Eu acho que BEM Canoa. Provavelmente não se encaixava bem, e foi projetada pelo Major Hugh Reeves, com a embarcação adquirindo o apelido de Bela Adormecida, quando o bom major foi encontrado dormindo profundamente em um dos protótipos. Muito menor até do que uma carruagem, a embarcação foi projetada para carregar apenas minas limpet portáteis, mas ser incrivelmente barata e fácil de construir, e exigia apenas um único operador. Ambiciosamente, eles também deveriam ser capazes de serem lançados do ar por bombardeiros, presumivelmente, eu espero, com um paraquedas, embora, felizmente para todos os envolvidos, isso não parece ter conseguido entrar em uso operacional. Como uma canoa também poderia ser remada ou até mesmo navegada para um maior alcance. Apesar de sua limitada carga explosiva, tinha suas atrações por ser pequeno, leve e fácil de usar, se não tão fácil de controlar com um submarino capaz de transportar vários deles, ao contrário de apenas um par de carros de guerra ou um único X-Craft. Como não tinha uma ogiva própria, a ideia era usá-la como um veículo de transporte com o mergulhador, deixando a canoa para anexar as minas ao alvo antes de retornar a ela para uma fuga. Operacionalmente, não foi o maior dos sucessos, com a frequentemente esquecida Z-Force australiana, neozelandesa e britânica de comandos tentando usar alguns deles em uma incursão. Nesse caso, a nave-mãe foi encontrada pelos japoneses antes que pudessem se desdobrar e muitos tripulantes foram executados. Outra missão na Noruega, apesar de menos fatal, também fracassou. Os operadores foram perseguidos pelos alemães em um estilo Benny Hill pela Noruega antes de finalmente escaparem. No final, seu maior sucesso viria com o uso pela Office of Strategic Services, mais tarde a CIA, na avaliação das capacidades das defesas portuárias dos Estados Unidos da América por meio de ataques simulados e outros exercícios que ajudariam a desenvolver contramedidas e informar uma série de projetos pós-guerra de operações secretas subaquáticas. Por último, é claro, viriam os alemães. Eles seriam tardios neste jogo, mas para saber mais sobre eles, sugiro assistir ao vídeo do Military History pré-visualizado com o link acima.